história ela é um pouco longa, né? Até porque eu já tenho muitos anos de estrada. Mas, na verdade, eu comecei no massageador. Eu sempre quis ser vendedor. Eu acho, por exemplo, que vender é uma arte. E eu admiro realmente a pessoa que tem o dom de vender. Não sei se você sabe, mas a venda, o vendedor, ele existe desde a época de Cristo. Que na época não se dizia vendedor, se dizia pessoal ambulante, né? Mercadante. Então, quando eu comecei a vender, eu conheci o massageador e eu comecei a vender e eu fui tomando gosto pela coisa. Isso foi quando eu tinha apenas 25 anos, né? Para você ter uma ideia, que faz 40 anos que eu já estou no mercado. E se for analisar, né? Eu e a Jaqueline éramos bebês, né? Quando começou tudo isso. Sim, quando eu comecei a vender, na verdade foi uma época muito difícil, muita luta, porque a Jaqueline tinha 1 ano e o Júlio a Jaqueline tinha 1 ano e meio, o Júlio tinha 1 ano, a diferença é muito pouca, e eu tinha que colocar mercadoria e sair para a rua para buscar dinheiro, inclusive para tratar dos filhos na época, entendeu? Foi uma luta muito grande, mas muito compensadora. E eu fico pensando também, nessa época que eu e a Jaque era bebês, né? Foi bem na época daquela inflação galopante, né? 1984, época do ditadura, Sarney. Deve ter sido muito complicado também para você. Porque, querendo ou não, tinha toda essa dificuldade de locomoção, não como é hoje, né? Com as facilidades que tem hoje as tecnologias hoje disponíveis, né? Naquela época não tinha nada disso. Não, naquela época nem carro nós não tínhamos para trabalhar. O carro da época que as pessoas usavam era um Fusca. Então, meu primeiro carro, inclusive, que eu comprei foi um Fusca. E viajava de ônibus mesmo. Muitas vezes peguei um ônibus em Londrina e fui parar em Lages, Santa Catarina, Florianópolis, Joinville. Depois as coisas foram mudando. E aí, como eu disse que eu tomei gosto pelo negócio, aí eu acabei conhecendo um rapaz e eu resolvi ser representante de uma empresa de São Paulo. E aí eu fiquei quase 10 anos como representante e depois eu resolvi fabricar. E essa parte que você comenta, que você trabalhava, pegava ônibus e tal, na verdade você era como se fosse um funcionário, né? Você não era o patrão, ou como era na época. Quando eu comecei ganhando comissão. Eu pegava a mercadoria, saía, vendia. Ganhava a comissão de uma equipe, né? Ganhava a comissão do produto que eu vendia, não da equipe. O que eu produzia, eu tinha uma comissão. Legal, legal. Se você for ver, muitos dos nossos clientes hoje, né, que com certeza estão participando e ouvindo o nosso podcast, vai se identificar com a situação. Porque muita gente hoje, ela é revendedor, ela trabalha como funcionário e ela tem a oportunidade de empreender. Essa é a imagem que a gente quer passar aqui, que a oportunidade de empreendedorismo hoje é muito grande no Brasil. Os relatos de clientes que nós escutamos são sempre histórias assim. Eles conheceram o nosso produto e viram ali uma oportunidade de empreender o seu negócio. Ou então, eles aprenderam a trabalhar numa outra equipe, conheceram como funciona o mercado, compraram o primeiro lote deles e daí saíram para fazer as vendas. Sozinhos, em dupla, formaram uma equipe. O empreendedorismo fortalece as pessoas a conseguirem bancar seus negócios, depois eles vão aprendendo. A gente está sempre disposto a ensinar a todos os nossos clientes como o mercado atua e assim tem sido ao longo de todos esses anos.